Olá, é muito bom podermos nos encontrar mais esse tempo, para olharmos para a Palavra de Deus e vermos aquilo que podemos aprender e aplicarmos à nossa vida. E eu queria convidar você a olhar para Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, onde Paulo nos convida a olhar para a pessoa de Jesus Cristo e aprendermos com Ele, com as suas ações e aplicarmos diretamente à nossa vida. E ele fala realmente a adotarmos a mesma atitude que houve também em Cristo. E vale a pena lembrar que nos versículos anteriores, Paulo ele vem confrontando a igreja com uma série de atitudes que de fato estavam sendo prejudiciais aos relacionamentos ali, que atitudes essas que envolviam ambição, egoísmo, muitas vezes uma luta por interesses pessoais. E Paulo está falando, olha, deixem tudo isso, abandone esse tipo de atitude, porque certamente é prejudicial a você mesmo, prejudicial ao corpo de Cristo. E é nesse contexto que ele fala, seja a atitude de vocês a mesma que houve também em Cristo Jesus. E a proposta dele aqui ao falar de ser a nossa atitude, ele quer dizer, olha, adote o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, adote o mesmo padrão de comportamento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele fala, puxa, que atitude é essa que houve então em Cristo Jesus? Ora, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aqui ele enfoca exatamente uma atitude de abnegação. Cristo, o próprio Deus, é exatamente isso que ele fala, Deus absoluto, plenamente Deus. Em momento algum ele deixou de ser Deus, em momento algum ele deixou de lado alguns de seus atributos, mas ele sempre foi, sempre é e sempre será plenamente Deus. Mas ele fala que, embora sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, ou seja, ele desceu da sua glória, ele abriu mão da sua riqueza, ele fez-se pobre para nos ensinar, para na verdade nos resgatar, para nos proporcionar salvação, remissão. Mas ele fala que ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se semelhante ao homem. E aqui mais uma vez Paulo, além de ensinar que Jesus Cristo era plenamente Deus, agora ele nos fala, olha, ele também tornou-se plenamente homem, capaz de sentir dor, capaz de sentir fome, capaz de entristecer-se. É isso que ele está falando, um Deus plenamente homem, que também foi tentado como nós fomos tentados, porém, em momento algum, pecou. Plenamente Deus, plenamente homem, plenamente perfeito. E ele fala que esse Deus, ele é encontrado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse era um projeto de Deus, esse era um projeto do Pai para o Filho, que ele voluntariamente sujeitou-se a sofrer essa dor física, a sofrer a humilhação da cruz, por mim e por você. Além de ser para nos salvar, também para deixar um exemplo a ser seguido de atitude de abnegação, atitude de humildade, mas uma atitude que também envolvia amor. Um amor incondicional que não olhava para nós, as nossas falhas, as nossas limitações, mas ele nos amou plenamente, sendo capaz de sofrer a pior morte, considerada que era a morte de cruz, uma morte que era humilhação para ele e que era considerada também maldição. A palavra de Deus fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas tudo isso como expressão de amor. E o texto de Paulo, ele nos fala, olha aí, Cristo ele foi exaltado pelo Pai, sobremaneira. Ele fala que haverá um tempo em que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo ele é o Senhor. E aqui, Paulo, de fato, voltando ao princípio aqui, a questão inicial do versículo 5, ele fala, olha, seja a nossa atitude a mesma que houve também em Cristo Jesus. E eu queria que nós pudéssemos pensar ao longo dessa semana, que atitude de fato eu preciso adotar, semelhante a essa atitude de Cristo Jesus, que abriu mão, que se humilhou,
que serviu, que sacrificou-se. Em que situações eu posso de fato servir uns aos outros, servir a minha família, servir aos meus amigos? De que eu preciso abrir mão, talvez de uma busca, de uma luta por um interesse pessoal, e que por vezes eu estou desprezando pessoas, simplesmente por uma atitude egoísta, por uma ambição pessoal? Que atitude eu preciso desenvolver para com Deus, de adoração, de louvor, de gratidão? Seja a sua atitude, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Que tipo de pensamento eu preciso mudar? Ou que tipo de pensamento eu preciso desenvolver em minha vida para tornar-me mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo? Para que, de fato, pensamento, ações sejam adotadas que possam refletir a pessoa e o caráter de Cristo. Lembre-se, Cristo abriu mão, ou seja, houve abnegação, houve humilhação, houve atitude de amor. Que, de fato, isso possa ser incorporado em nós como filhos de Deus e que possa se refletir no nosso relacionamento com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o corpo de Cristo e principalmente com o próprio Deus. Que Deus nos abençoe.